Jesus Cristo e seu Evangelho Eterno. Ah, lembrando, queria dar um anúncio, no próximo sábado, às 19h30, nós vamos ter uma noite familiar aqui no Instituto por jovens, tá bom? Com o presidente Ângelo Barbosa, da Estaque Trocamento, e a sua esposa, irmã Ariadna. Eles vão estar conosco, vão compartilhar uma mensagem conosco, depois a gente vai ter uma programação aí, como parte da noite familiar. Então, vocês são bem-vindas e convidem seus amigos e suas amigas de comunidade de estudo para estarem conosco. Esperamos vocês aqui conosco, tá bom? Para começar a nossa aula, vamos fazer uma oração. Letícia, você poderia oferecer para a gente, por favor? Posso sim. E sim. Obrigado, Letícia. Muito bom. A nossa aula hoje vai falar sobre as lições 21 e 22, que ensinam sobre ouvir a voz do Senhor nos últimos dias e participar com Jesus Cristo da restauração contínua. Então, a gente vai começar falando sobre ouvir a voz do Senhor nesses últimos dias. E é interessante esse tema porque nos dias que vivemos nós temos muitas vozes aí no mundo e vozes nos passando várias mensagens. E é muito importante a gente poder reconhecer a voz do Senhor em meio às vozes do mundo e seguir a voz dele em nossa vida. Então, para começar falando sobre isso, eu queria propor um estudo de caso para Letícia e Camila. Eu queria ver o que vocês responderiam para esse jovem aqui nessa situação que nós vamos estudar, tá bom? Deixa eu compartilhar aqui agora. Camila, você conseguiria ler para nós? Sim, os missionários disseram à sua amiga que se ela se voltar para o Senhor, poderá receber revelação e ouvir sua voz. Apesar do desejo de acreditar nessa promessa, ela teme que confundirá seus próprios pensamentos com a voz dele. Ela pergunta: como vocês sabem quando estão ouvindo a voz do Senhor? E aí, Camila e Letícia, o que vocês responderiam? Como é que vocês responderiam essa pergunta aí da sua amiga? Como você sabe quando está ouvindo a voz do Senhor? O que vocês responderiam a ela? Eu acho que quando é a voz do Senhor me transmite mais paz, sabe? E uma compreensão bem clara. E às vezes, quando é os meus próprios pensamentos, eu acabo ficando muito confusa. Eu não consigo identificar exatamente quando. Ai, será que isso é isso? Mas quando é do Senhor, é como se fosse uma coisa: olha, minha filha, você precisa fazer isso, você precisa entender isso. Então, eu acho que eu pediria para ela exercitar mais isso, tipo, prestar atenção se realmente aquilo está sendo mais claro ou se ela está tendo só pensamentos passageiros, sabe? E não uma coisa, olha, isso realmente vem do Senhor. Não é o seu pensamento. E boa, Camila. Quando é a voz do Senhor, a gente consegue ouvir uma mensagem clara, né? Bem clara, não é uma mensagem confusa. Às vezes a gente pode ter pensamentos confusos, né? Sobre algum assunto, mas quando é a voz do Senhor, uma das maneiras da gente identificar é que ela fala claramente, né? De uma forma que nós não temos dúvida. Obrigado, Camila. Muito bom. Letícia, você ia comentar? A Camila falou que eu ia falar. Testifica, Camila. Pronto. Então, com base nessa resposta da Camila, quais são alguns desafios que vocês e os jovens enfrentam hoje ao tentar ouvir a voz do Senhor, na opinião de vocês? Quais são alguns desafios que às vezes acabam nos atrapalhando em nossa meta de ouvir a voz do Senhor? O que você acha, Letícia? Pode repetir de novo a pergunta que eu não vi aqui. Opa! Quais são alguns desafios que nós podemos enfrentar ao tentarmos ouvir a voz do Senhor em nossa vida? Eu sempre vejo muito aqui quando o Senhor ele
Eu, pelo menos, passei por muitas experiências assim. Passo até hoje. Hum. Mas uma coisa que eu acho interessante é que sempre quando o Senhor ele mostra pra gente um caminho, parece que aquilo que é diferente do que ele quer se torna mais forte, mais relutante pra gente. Pelo menos é a sensação que eu tenho. E uma coisa que eu aprendi sobre seguir a voz dele, que além de fé, exige muita coragem mesmo. E normalmente quando essas coisas acontecem, nunca é algo assim que a gente não quer. Sempre é uma coisa que a gente quer muito. E como a Camila falou, né, as respostas do Senhor, elas são muito claras mesmo. E se existe às vezes uma luta entre isso, essa luta sempre é com conosco mesmo, né? E às vezes a gente só precisa de coragem mesmo para seguir aquilo que o Senhor nos pede. Vocês lembram de alguém nas Escrituras que demonstrou coragem para seguir, para ouvir e seguir a voz do Senhor? Porque às vezes a gente precisa de coragem mesmo, né? Vocês lembram de alguém nas Escrituras que precisou dessa coragem? Não só para ouvir, mas para seguir a voz do Senhor? Eu sempre penso muito nos profetas, né? Porque a Hum? maioria dos profetas nas escrituras, eles sempre, quando o Senhor pede alguma coisa para eles, parecia uma coisa tão impossível e às vezes que colocaria até mesmo a própria vida deles em risco, que colocou, na verdade, muitas vezes a própria vida deles em risco, como Davi, como Joseph, Nefe, como Leí. Então, é interessante que quando o Senhor ele pede uma coisa pra gente, é algo que sempre tá assim, além da nossa compreensão, que parece impossível pra gente fazer aquilo. Mas uma coisa é certa, se a gente acredita, se a gente confia, se a gente só vai na fé, ele realmente prepara um caminho para que a gente possa cumprir. Bons, excelentes princípios, Letícia. Às vezes, um desafio que a gente tem para ouvir e seguir a voz do Senhor, às vezes é a nossa falta de fé e confiança na voz dele. Porque, como você disse, às vezes, o Senhor ele vai nos ensinar ou vai nos pedir algo que vai ser difícil de fazer. Às vezes vai ser algo que vai nos tirar da zona de conforto. E aí, às vezes, vai ser algo que a gente vai precisar de ter muita fé e confiança nele. Então, quando a gente exerce fé e confiança no Senhor, ouvir e seguir sua voz se torna mais fácil em nossa vida. Obrigado, Letícia. Muito bom. Ah, ponderando nos desafios que às vezes a gente encontra para ouvir a voz do Senhor, o presidente Nelson tem um vídeo que é uma mensagem dele para nós, membros da igreja, que é bem interessante. E ele ensina sobre isso, né? Sobre o que às vezes pode nos impedir de ouvir a voz do Senhor. Então, eu vou compartilhar esse vídeo com vocês e eu queria que vocês prestassem bem atenção no nas palavras que ele vai usar e nos conselhos que ele vai dar sobre isso, tá bom? E depois a gente pode debater sobre isso. Deixa eu compartilhar aqui. Esse vídeo você tem que ter mais atenção porque não tem ninguém falando. É só para você ler e ponderar sobre isso, tá? O que significa para vocês? Não é isso. Diz que não tem ninguém falando, mas já começa alguém falando. Peraí, não é esse. Aqui.
O que chamou a atenção de vocês aí no que o presidente Nelson ensinou sobre ouvir a voz do Senhor? O que às vezes nos impede de ouvir a voz do Senhor? Uma das coisas muito importantes, né, que a gente dá para perceber ali que é especificamente a distração do mundo, né? É uma das coisas que nos faz também perder o foco, né? Buscar essa resposta, ouvir o sussurro do Espírito, a voz do Senhor falando conosco, é também a gente dar atenção para as coisas mais do mundo, né? Eu quero dizer assim, do nosso dia a dia, eu estou mais ocupada com isso. E, e às vezes a gente acaba, né, perdendo a oportunidade daquela resposta. Tá ali, né? Mas a gente estava tão ocupada, tão preocupada com tal coisa que vai acontecer, e a gente acaba perdendo essa oportunidade de ter essa experiência, né? E o inimigo ele tá aí, né, para nos distrair de qualquer maneira, né? Eu digo assim por causa que realmente a gente está aqui planejando, mas ele está atento, né? O que que a gente vai fazer, como ele vai nos impedir, né, de conquistar tal coisa, de ouvir a resposta e seguir a vontade do Senhor. Então, é uma das coisas que eu procuro muito estar atenta, sabe? Quando eu busco uma resposta ao Pai Celestial, eu sempre fico atenta ao sussurro do Espírito, porque, como diz ali o vídeo, né? É algo manso, delicado, é um sussurro que não tem barulho nenhum, né? É uma coisa que domina o espaço de um vazio que está ali, você sente um amor tão grande, uma paz tão grande, né? Eu digo isso por uma experiência que eu tive logo quando eu entrei na igreja, né? Eu me batizei e na época eu fazia jiu-jitsu, né, com uma amiga minha. E isso eu estava esperando o meu tio na frente da capela, né, fora assim, literalmente da grade. Isso era de noite. E tava eu e essa minha amiga lá. E bem no início da igreja eu não sabia literalmente como distinguir o sussurro do espírito, né? E naquele momento eu só escutei, tipo, entra para dentro da igreja. E eu olhei assim para trás, por lá, não vi nada. E pela segunda vez eu ouvi novamente a mesma, né, falando a mesma coisa, entra para dentro da igreja. E eu olhei para minha amiga e disse assim: Você falou alguma coisa? Ela disse: Não, Cristo, tá doida? E naquele exato momento, acho que em alguns minutinhos, 2 minutos, eu acredito, foi anunciado um assalto, né? A minha amiga ficou paralisada, sem ação, né? Minha reação foi só correr. Eu corri para dentro da igreja. Foi quando na esquina de dentro da capela mesmo, eu vi meu tio e eu gritei, né, socorro. E aí ele correu para nos ajudar e o ladrão, né, pegou a mochila da minha amiga e, enfim, né, assaltou ela. Ela ficou em estado de choque naquele momento. E foi nesse exato momento que eu aprendi. Eu prometi ao Pai Celestial que jamais iria ignorar o sussurro do Espírito, né? A orientação dele. E é uma das coisas que hoje eu dou maior valor, sabe? Tanto a oração quanto realmente quando você busca algo e você espera uma resposta, você realmente está com a sintonia com o Espírito e você seguir aquilo, né? Não só simplesmente sentir e não seguir, sabe? Realmente você vai estar descumprindo com algo magnífico em ter uma experiência maravilhosa, né? Então, eu sou muito grata, sabe, pela oportunidade que eu tenho de ter experiências assim e ver que pós-missão a gente pode ter sim, sabe? Não cessou essas experiências, a gente continua tendo se a gente nos permitir, né, a ter essas experiências. Então, realmente a gente precisa nos abster de coisas do mundo, né? As coisas mudando, as coisas corriqueiras do dia a dia e realmente ceder um pouco do nosso tempo, né? Assim, estar atento a cada momento que o Senhor quer nos avisar, nos orientar também. Essa voz que você ouviu, Cris, na frente da capela, foi uma voz assim que você sentiu que foi audível ou foi mais no seu pensamento? Não, incrível. Por incrível que pareça, eu pensei que fosse só no pensamento, assim, sabe?
Mas foi algo manso, muito manso, assim, como se fosse perto do meu ouvido alguém falando comigo, sabe? E eu digo isso porque eu tive uma experiência incrível na missão a respeito, por isso que aumentou ainda mais meu testemunho sobre isso, né? Nossa, se eu puder compartilhar, eu acho que eu compartilharei mil experiências que eu já tive até então como membro na igreja. Mas é algo tão manso que eu pensei assim, nossa, eu tô ficando doida. Será que é isso mesmo? Não, mas não, é real, sabe? É algo magnífico. E, ó, nossa, até me arrepiei, porque o Senhor, ele realmente é algo manso e delicado. É por isso que a gente tem que estar com essa sintonia, né? Com o Espírito e atento a cada momento, assim, porque o Senhor, ele está ali o tempo todo para nos orientar. Ele está o tempo todo nos avisando, né? Eu perguntei isso, foi incrível essa sua experiência. Obrigado, obrigado por compartilhar. Ela tem a ver com uma pergunta que eu vou fazer para nós daqui a pouco, mas é interessante, né, a sua experiência, as coisas que você compartilhou, porque sabe que nós estamos numa guerra, né? Uma guerra espiritual onde a nossa alma está em jogo. E uma forma que Satanás vai usar para nos destruir é cortar a nossa comunicação com o Senhor. Ele vai fazer todo o possível para que a gente, de fato, como a Cris falou e o presidente Nelson falou, que a gente use o nosso tempo, ou a maioria do tempo, ou todo o nosso tempo, nos distraindo com outras coisas que vão nos impedir de ouvir o Senhor. Porque é isso que nós temos hoje em nossa volta, muitas distrações. E se a gente não reservar um tempo para ouvir o Senhor, nossa comunicação com Ele vai estar comprometida. Nossa alma vai estar em jogo, vai estar ameaçada. Então, uma pergunta para a gente refletir sobre isso é que coisas no meu dia a dia, ou que coisas eu tenho feito que talvez tenham atrapalhado ou me atrapalhado de ouvir o Senhor. Talvez a gente tenha feito coisas que têm nos atrapalhado de ouvir o Senhor. Ou coisas que a gente poderia fazer e não está fazendo. Então, que a gente possa pensar sobre isso e fazer os ajustes necessários para a gente ouvir o Senhor. Às vezes vai ser uma voz na nossa mente, um sentimento no coração, ou no caso da Cris, para quem já passou por essa experiência sabe, vai ser uma voz tão mansa que parece que de fato alguém está falando ao nosso ouvido. E tem diversas maneiras que o Senhor se comunica conosco. Pensando nisso, eu queria que você pensasse em algo aqui, ó, nessa pergunta aqui. E o presidente Nelson, ele usa o exemplo da restauração do Bosque Sagrado e o exemplo do profeta Joseph Smith. Então, eu queria perguntar para você, queria que você pensasse de que modo você o ouve. Como você ouve o Senhor? Pensa um pouquinho, se alguém quiser compartilhar sua resposta, se não for muito pessoal. Mas como ou de que modo você ouve o Senhor? De que modo você o ouve na sua vida hoje? Posso falar? Pode? Perfeito. Se alguém não quiser, antes de falar, Cris, se alguém pensou em algo e quiser compartilhar, pode usar o chat também, tá bom? Cris, vai lá. Tá, obrigada. Hoje eu acho que geralmente, né, a gente ora ao Senhor e eu aprendi a não só fazer aquela oração que vai até o teto, né, que dizem. A oração que, tipo, ou a oração das pressas, né, que faz rápido, tá cansado e quer dormir. É. E quando eu fui para a missão, eu aprendi que a oração ela é muito mais do que isso, né? Muito mais do teu cansaço, você se preocupar contigo, eu vejo que é colocar em primeiro lugar o que o Senhor quer que nós façamos, né? Buscar a orientação dele literalmente, em primeiro lugar.
Então, eu aprendi que você orar e buscar ter esse sussurro, essa resposta, por que não dar aquela pausa, né, depois que você termina a oração? Claro que em alguns momentos você não vai ter aquela resposta imediata, né? Que geralmente algumas pessoas, ou até mesmo eu, em alguns momentos, eu espero imediato uma resposta quando estou tão preocupado ou angustiado que eu queira ter, né? E eu quero naquele exato momento. E eu aprendi que não é, né? Mas o simples fato que você dá essa pausa, de você orar e, e você refletir muitas coisas, você já sente uma imensa paz no coração, né? Eu estou dizendo por mim, né? E eu acho que desde quando eu entrei na igreja, por muitas coisas que eu já vivi, vamos dizer assim, passei experiências fora da igreja, né? Isso tem tomado conta do meu ser, né? Respeitar esse momento, porque só o Pai Celestial eu sei que Ele me conhece perfeitamente. E eu sei que só Ele sabe como me consolar, como me orientar. Em cada um ele age de tal maneira incrível. Então, hoje eu aprendi a respeitar o momento certo, né? Eu acho que quando você respeita e você busca, não só tipo, eu quero uma resposta e só daqui a 3 anos, não, mas é você estar atento a tudo, né? É você mudar cada dia até mesmo o seu modo de orar ao Senhor. Que às vezes a gente faz uma oração tão remota nosso dia, que às vezes a gente não está nos permitindo a ter outras experiências, né? Como maneira. E hoje eu vejo que realmente você precisa ser fazer do Pai Celestial ter um amigo mais íntimo do que tua própria assim, mais família, algo do teu ser, né? E quando e algumas pessoas já me perguntaram como tu conhece Deus, então, né? Como é que tu sabe que ele existe lá? E quando você tem um testemunho, eu vejo que realmente você pode responder muito mais, porque ele é teu melhor amigo, você tem uma intimidade muito grande com ele. Então, hoje o meu modo de ouvir ele é realmente esperar o momento dele, estar em sintonia com ele. Eu faço a minha parte, né? Claro que aquilo que eu busco sempre está ali na minha mente. Eu costumei ter um armário assim na minha mente. Quando ainda não tenho resposta, tá lá a gavetinha guardada, que eu sei que uma hora vem a resposta. Mas enquanto não veio, eu estou me preparando para que eu perceba a resposta daquilo, sabe? E depois que eu voltei de Florianópolis, muitas coisas se responderam só agora, sabe? E eu sou muito grata ao Pai Celestial, porque quando estava lá, eu não tive resposta nenhuma. Eu não entendi por quê. Oi, minha filha. Minha filha quer me abraçar sempre que eu choro. Tá bom. E, e hoje eu tenho essa resposta, sabe? E é algo incrível, que realmente é respeitar. Assim como você tem um respeito por um ser, seu próximo, existe esse respeito também com o Pai Celestial. Então, a gente precisa ter esse respeito também com ele, né? E tudo acontece no momento certo, num propósito certo, sabe? Nas coisas que realmente a gente precisa viver e passar para ter um testemunho forte. Então, acho que é uma das coisas que me ajuda muito principalmente, a continuar a, a buscar ouvir a voz dele e assim fazer a vontade dele sempre. Eu testifico, Cris, que uma das formas que o Senhor fala conosco, a gente pode ouvir a voz dele, é por meio de uma oração sincera, uma oração de todo o coração. Eu digo isso por experiência própria, porque ah, quando a gente faz uma oração sincera, de joelhos, em voz alta, e assim que a gente fala o amém, quando a gente fala amém, se a gente esperar um pouco,
aguardar um pouco mais ali de joelhos e ponderar naquilo que a gente conversou com Deus, Ele pode falar conosco nesse momento. Por isso que às vezes é muito importante depois do amém, a gente não sair fazendo um monte de coisa, mas como o presidente Nelson falou, ter uma atitude mansa, de humildade, de reverência, ponderar nas coisas que falamos, em cada palavra que dissemos. Eu testifico que o Senhor fala a nós por meio da oração, de uma oração sincera. A gente pode ouvir o Senhor. Se a gente, se foi difícil para a gente responder isso, como é que eu tenho ouvido a voz do Senhor? Eu preciso buscar ouvir mais, fazer coisas que vão me ajudar a ouvir a sua voz em nossa vida. Inclusive, o presidente Nelson, ele deu um discurso em maio de 2020 com o tema de ouvir o Senhor, e ele nos dá alguns conselhos sobre o que que a gente pode fazer para ouvir o Senhor. Vou compartilhar aqui essa citação com vocês. Ah, Monique, pode ler para nós? Posso sim. O presidente Nelson descreveu algumas fontes pelas quais podemos ouvir a voz do Senhor. Podemos abrir as Escrituras. Ao nos banquetearmos com as palavras de Cristo diariamente, as palavras de Cristo nos dirão como podemos reagir às dificuldades que nunca imaginamos que enfrentaríamos. Também podemos ouvir o Senhor no templo. Lá aprendemos a abrir o véu e a nos comunicar de modo mais claro com o céu. Também podemos ouvir o Senhor mais claramente quando refinamos nossa habilidade de reconhecer os sussurros do Espírito Santo. Podemos ouvir o Senhor ao obedecermos as palavras dos profetas, videntes e reveladores. Os apóstolos ordenados de Jesus Cristo sempre prestam testemunho dele. E o que Monique e os demais, o que chamou a atenção de vocês aí nessas maneiras que nós temos, nessas fontes, nesses meios de ouvir o Senhor? O que mais chamou a atenção de vocês aí? Eu gosto muito em relação ao ouvir o Senhor por meio das Escrituras. Ontem no seminário a gente estava aprendendo sobre isso, sobre a importância das Escrituras sagradas. E realmente, né, por exemplo, as coisas que estão ali foram escritas há milhares de anos atrás, mas servem para os nossos dias. Ontem a gente estava vendo sobre as profecias de Paulo, sobre os últimos dias, e a gente ficava vendo, poxa, a gente está vivendo hoje isso, né? E Paulo já disse como que a gente deveria reagir para ser abençoado, para ser salvo. Então, se nós fazemos isso, nós vamos conseguir. E então, uma maneira de ouvir o Senhor por meio das Escrituras vai nos ajudar. Ou então, quando a gente está lendo livros de Mormon, por exemplo, os problemas que Neto enfrentava com os irmãos dele, né? Às vezes o Senhor não manda a gente construir um barco, mas a gente está passando por uma dificuldade que a gente também precisa da orientação do Senhor. E aquele exemplo nas Escrituras vai nos ajudar, né, nos nossos dias. Então, realmente, uma maneira da gente ouvir o Senhor, quando a gente presta atenção nas coisas que a gente está lendo e realmente tenta aplicar na nossa vida, né, aquele ensinamento. Obrigado. As Escrituras, elas são uma fonte confiável, né? Elas são as palavras dos profetas. Quando nós lemos as Escrituras, temos esse hábito de estudar as Escrituras, é como se nós estivéssemos reservando um momento do nosso dia para ouvir o Senhor. E quando nós não estudamos as Escrituras, é como se, de alguma forma, a gente estivesse passando uma mensagem para o Senhor de que a voz dele não é importante para nós. Por isso que temos que estudar as Escrituras todos os dias. O presidente Nelson, ele ensinou que nos dias que estão por vir, nós não vamos sobreviver espiritualmente se não aumentarmos nossa capacidade de receber revelação pessoal. E a revelação pessoal vem de ouvir a voz do Senhor. E eu queria saber de vocês, pegando isso que o presidente Nelson ensinou, essas maneiras de ouvir a voz do Senhor em nossa vida, por que vocês acham, na opinião de vocês, que ele disse isso, que a gente não vai sobreviver
se nós não aprendemos a ouvir a sua voz e receber revelação pessoal? Por que a gente não vai sobreviver espiritualmente daqui a algum tempo, na opinião de vocês? É, eu, bom, com base em tudo que a gente tem visto, em tudo que a gente tem acontecido, acho que a gente consegue ver mais catástrofes do que coisas boas no mundo. Então, para quem não tem essa força espiritual, é mais fácil a pessoa se deixar levar pelo medo, pela desesperança, se deixar levar por caminhos mais passageiros, ao invés de procurar aquilo que é eterno, e acabar levando até a própria alma à morte, né? Às vezes, hum, na verdade, eu já me deparei muitas vezes recentemente com casos assim, de pessoas que dizem, eu tô vivendo um dia após o outro, como se nada, se tudo acabasse agora, sabe? Como Uhum. eu tô esperando a morte chegar e depois daí acabou tudo. E então, quando a gente tem essa relação com o Senhor, isso faz com que a gente encontre propósito em todas as coisas. Com que mesmo em momentos difíceis, né, com as coisas a gente possa procurar superar as nossas dificuldades e levar luz ao mundo, levar esperança ao mundo, que as pessoas percebam que não é só aqui, não é só o que a gente está vivendo, não é só o que a gente está passando, que existem coisas mais importantes que isso, que nós não somos seres comuns que vieram para ter uma experiência terrena e acabou. E muitas pessoas não têm essa visão. E é muito triste que a gente fez. É muito triste, porque pelo menos acontece muito comigo. Eu encontro muitas pessoas que eu olho assim e digo, caramba, que pessoa incrível, se ela tivesse noção do valor dela, de como ela é, o que ela pode fazer, aonde ela pode chegar. Mas elas mesmas não têm essa visão sobre elas. Então eu fico pensando, imagina o Senhor vendo isso, né? Se às vezes eu fico Verdade. triste, imagina o Senhor vendo essas coisas. E sabe, Letícia, é interessante esse exemplo. E às vezes tem pessoas, até na igreja, né, que a gente conhece, que de alguma forma deixaram de ouvir a voz do Senhor e ouviram, porque quando a gente não, por que que a gente não sobrevive espiritualmente, né? Porque se a gente não aprende a ouvir a voz do Senhor, se a gente não ouve a voz dele, e como a Letícia falou essa palavra, se a gente não tem um relacionamento com ele pessoal, o que acontece é que a gente vai ouvir outras vozes que não são as dele, e nós vamos acreditar nelas, e nós vamos segui-las, e nós vamos morrer espiritualmente. Às vezes a voz de nossa própria consciência. Então, é vital a gente ter um relacionamento com o Salvador, com o nosso Pai Celestial, e não só ouvir a sua voz. Isso tem que ser algo, não tem que ser uma coisa que eu pense e falo, nossa, faz muito tempo que eu não ouço a voz do Senhor em minha vida, me ensinando algo, me mostrando algo. Se esse for o meu caso, tem algum problema. Tem que ser algo que faça parte de nossa vida, ouvir a voz do Senhor. Porque senão nós não vamos sobreviver nos tempos que estão por vir. Obrigado, Letícia. Pensando nisso, eu queria propor uma atividade para nós. Opa, tem um comentário aqui no chat, Stephanie. Porque já estamos nos últimos dias, nos finais dos tempos, e por isso não vamos sobreviver. Isso. Sem a voz do Senhor, sem ouvir a sua voz, sem seguir esse encargo que Deus falou para Joseph, este é meu filho amado, ouve-o. Se nós não ouvirmos, seguimos o conselho de nosso Pai Celestial de ouvir o Senhor, nós não vamos sobreviver espiritualmente. Pensando sobre isso, eu queria propor uma atividade para nós. Alguém tem algum comentário, pergunta sobre isso? Algum pensamento? Quer compartilhar? Ok. Então, deixa eu compartilhar aqui uma atividade com vocês. A atividade é o seguinte. Imagina que você teve
a oportunidade de criar um vídeo curto mostrando como ouve a voz do Salvador. Imagina que você vai ter a oportunidade de compartilhar um vídeo curto. E você vai compartilhar a sua experiência de como você ouve o Senhor, como você ouve a voz dele. Então, com base nisso, eu queria que cada um de nós, pudéssemos escrever um breve esboço do que diria sobre esse tema, como ouço a voz do Senhor. E as seguintes perguntas podem ajudar você a criar esse esboço. Você pode escrever algo sobre que experiências o ajudaram a entender melhor a maneira como o Senhor fala com você. Porque tem várias maneiras que o Senhor fala conosco. Que experiências você já teve que o ajudaram a entender melhor como ele fala com você? Também você pode pensar no seguinte: como você pode expressar seus pensamentos e sentimentos de uma maneira a ser facilmente compreendido pelas pessoas? Como a Cris compartilhou aqui conosco já sua experiência. Então, a ideia é que você faça um esboço breve, você elabora uma mensagem aí de 1 ou 2 parágrafos que você pudesse compartilhar isso. E eu queria, se possível, que todo mundo ou compartilhasse no chat, não vai dar para todo mundo falar, mas você pode compartilhar no chat. Eu queria ouvir 1 ou 2 comentários sobre o seu esboço. E no final, se você preferir, pondere e registre o que gostaria de fazer para aumentar sua capacidade de ouvir a voz do Salvador. Tá bom? Então, imagina que você vai fazer um vídeo, vai compartilhar isso. Então, você escreve a sua experiência num esboço aí simples, com o tema como você ouve a voz do Senhor. Vou dar 3 minutinhos para vocês fazerem essa atividade. Indo.
Vamos lá, então. A Jaque já compartilhou aqui o seu esboço conosco. Vou ler aqui para nós. Ela disse o seguinte: Eu ouço melhor a voz do Senhor quando estou na natureza. Consigo pensar e ponderar sobre a minha vida. Quando eu coloco um hino que a, me ajuda a entender, e é praticamente como se o Senhor estivesse ali em forma de música. Eu sou uma pessoa com pensamentos agitados, apenas a música acalma meu ser. Então, os hinos e músicas inspiradas me fazem sentir que o Salvador fala comigo. Eu sei que o Senhor fala individualmente e da melhor forma possível com cada um de seus filhos. Os hinos fazem com que possamos ter pensamentos e atitudes celestiais e nos ajudam a compreender a doce voz do Espírito. Nossa, amei, Jaque. Muito bom. Excelente compartilhar aqui. A natureza, né? E interessante isso que você compartilhou, já que foi num ambiente assim que Joseph ele teve a primeira visão, em um lugar que não estava agitado, em um lugar calmo, tranquilo, foi ali que ele ouviu a voz do Senhor também. E os hinos, certamente, os hinos da igreja, as canções, elas são uma maneira de nós ouvirmos a voz do Senhor. Obrigado, Jaque, muito bom. Amei. Alguém mais gostaria de compartilhar seu esboço aí conosco? Ou por áudio, ou por texto, seguindo o exemplo da Jaque aí. Quem mais gostaria de compartilhar seu esboço? Eu gostaria. Vamos lá, Monique. Perfeito. Então, eita, ouvi duas vezes minha voz. Tá bom. Eu escrevi aqui, né? Como eu ouço a voz do Senhor. Então, eu falei assim: eu ouço a voz do Senhor quando eu abro meu coração para aprender através dele, por meio das escrituras, hinos, líderes e aulas do Instituto. Então, uma experiência que me ajudou a entender melhor a maneira como o Senhor fala comigo foi quando eu estava em uma aula do Instituto, no qual estava sendo falado sobre a expiação de Jesus Cristo. Foi até o Pedro Barbosa que deu essa aula. E eu estava passando por muitas dificuldades naquele dia, naquele momento da minha vida. E ele disse que o Salvador, ele teve que tomar da taça amarga, né? Que Cristo, ele teve que tomar da taça amarga para ser obediente ao Pai. E ele disse que muitas vezes na nossa vida a gente tem também que tomar dessa taça amarga. E nesse momento, o presidente Barbosa, ele falou, né? Ele parou e ele falou, mas nós não devemos nos tornar amargos por conta disso. E, nossa, naquele momento foi como se os céus se abrissem e eu pude ver que realmente era o Senhor, ele falou aquilo para mim, né? Ele sabia o que eu estava passando, ele sabia que eu estava me tornando uma pessoa amarga, de fato, por conta das minhas provações. Mas naquele momento ele inspirou o professor, né, um líder da igreja, a realmente falar que, por mais que a gente tome dessa taça amarga, nós não devemos nos tornar amargos, né? E aquilo eu pude aprender que realmente eu ouço a voz do Senhor quando eu ouço, presto realmente atenção nas aulas e busco aprender com o meu coração aberto, está ali sendo ensinado. E eu sei que isso é verdade. Então, eu ouço o Senhor dessa forma, quando eu realmente me dedico a aprender as coisas que estão sendo passadas, né? Então, é isso. É tudo isso, Monique. Obrigado por compartilhar. Interessante, né? A gente ter um coração aberto. O Monique falou, né? De ter um coração aberto para ouvir. Às vezes a gente está com o coração muito duro, né? Às vezes a gente acha que a nossa ideia é melhor. A gente não está aberto para ouvir. A gente tem que não só os ouvidos, mas o coração aberto para ouvir o Senhor. E a Monique falou o exemplo, né? Estar no instituto, estar nas aulas, estar na igreja, é, ouvir as mensagens daqueles que estão ensinando, e principalmente ouvir a mensagem que o Espírito vai personalizar para você, porque você estava no local onde o Espírito pode estar. Então, eu testifico também, Monique, porque quando
aqui com vocês, e quando eu era aluno, eu ouvi e ouço a voz do Senhor, por causa do que vocês compartilham, das suas experiências, do seu testemunho, dos seus comentários. Eu também ouço a voz do Senhor aqui nessa aula. Então, estar no instituto, estar na igreja, frequentando, participando das reuniões sacramentais, é estar no lugar onde você está suscetível. Você vai estar mais sensível para ouvir a voz do Senhor. Meu convite, obrigado, Monique, excelente. Meu convite não vai dar para todos compartilharem, mas meu convite é que você possa ponderar nesse seu esboço e você possa estudá-lo e ver como você tem ouvido a voz do Senhor, como isso tem funcionado para você e como ouvir a voz do Senhor tem te ajudado a te proteger, tanto física como espiritual, e te ajudado a conhecer mais o Salvador Jesus Cristo. Eu sei que Ele fala a nós. Ele de fato vive. Ele é real. Por meio do seu Santo Espírito, nós podemos saber disso. Em uma manhã de primavera, Ele, nosso Pai Celestial, apareceram ao menino Joseph Smith e eles deram início à restauração da plenitude dos tempos. A restauração não é não é algo que aconteceu, não é um evento que aconteceu. A restauração é um processo que está em andamento e nós fazemos parte disso, da restauração. O Senhor conta conosco para nos ajudar na restauração com cada um de nós. E Ele tem mostrado que a restauração está em andamento, com tantos templos sendo dedicados e anunciados, com tantas escrituras que nós temos à nossa disposição, com os profetas vivos, com os programas da igreja como esse do Instituto. Enfim, são várias as manifestações de que a restauração, como o presidente Nelson falou, as coisas que nós vimos está só no início. Ainda tem muita mais coisas por vir. E isso deve alegrar o nosso coração. Mas o Senhor precisa de nossa ajuda para que essa restauração continue acontecendo e principalmente aconteça em nossa vida. Queria compartilhar com vocês sobre isso, algo que o Elder Uchtdorf ensinou, né? E tem a ver com nossa ajuda, né? Nessa restauração contínua, nosso papel dentro da restauração contínua. Deixa eu ver aqui. Ah, Marilyn, você poderia ler para nós essa citação? Não sei se a Marilyn está podendo ler. Acho que não. Acho que ela está ponderando ainda. Stephanie. Opa, pode, Marilyn. Tá me escutando? Tá me escutando? Agora sim. Desculpa, eu tava distraída ali. Tá bom. Presidente de Dó, quando o nosso tempo na mortalidade estiver terminado, que experiências poderemos compartilhar da nossa própria contribuição para este período significativo de nossa vida e para o progresso do trabalho do Senhor? Há muito em jogo para nós, pessoas como famílias, para que ofereçamos apenas um esforço medíocre a este trabalho sagrado. Ser um discípulo de Jesus Cristo não é um esforço realizado uma vez por semana ou uma vez por dia. Acordemos e não nos cansemos de fazer o bem, porque estamos preparando a volta do Senhor. Obrigado, Marilyn. Eu queria encerrar nossa aula hoje com essa ponderação sobre nosso papel na restauração contínua, e nós podemos saber o nosso papel ouvindo o Senhor e como essas coisas estão conectadas. Quando nós um dia tivermos que prestar conta de nossa vida, que a gente possa prestar contas de que ajudamos de uma forma significativa para que o progresso do Senhor pudesse ir avante. Porque essa obra vai avante, de um jeito ou de outro.
mas vai ser muito significativo e importante para a nossa vida eterna se nós tivermos ajudado nisso. E o Senhor não quer um esforço pequeno, um esforço medíocre nosso. Ele quer o nosso melhor, Ele quer o nosso coração. Ele quer que nós sejamos discípulos fiéis todos os dias, nos maus e nos bons momentos. Ele quer o nosso coração, Ele quer que sejamos fiéis, Ele quer que ouçamos sua voz. Meu convite para nós é que possamos nos esforçar para continuar ouvindo a voz do Senhor, que a gente possa ponderar o que temos feito e continuar fazendo, mas principalmente ponderar o que podemos fazer mais para ouvir a voz do Senhor e para ajudar nessa restauração contínua. Eu sei que Ele vive, que Ele é nosso Salvador e que essa é a igreja dele. Graças a essa restauração nós estamos aqui. Eu não sei o que seria de mim se eu não conhecesse o Evangelho restaurado. Eu sou muito grato por não só conhecê-lo, mas poder servir e ajudar nessa obra de alguma forma. Ela é uma das causas da minha vida, a causa do Senhor. E eu oro para que seja a nossa causa também. E eu queria compartilhar essa aula, meu testemunho e agradecer por vocês estarem aqui, por todo o bem que vocês têm feito. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Eu vou pedir para Stephanie, você pode fazer a última oração para nós? Posso? Tá bom. Antes de você orar, eu queria compartilhar com vocês, como a gente falou muito sobre isso na aula hoje, eu queria compartilhar uma canção com vocês e ela nos ensina e nos convida a fazer algo para ouvir mais a voz do Senhor. Então, eu vou compartilhar essa canção e logo após, assim que terminar, a Stephanie pode fazer a oração. Tá bom, Stephanie? Tá bom. Deixa eu compartilhar aqui. Prestem atenção na letra. In the midst of my confusion, in the time of desperate need, when I'm thinking not too clearly, a gentle voice does intercede. Slow down, be still. Be still and wait on the Spirit of the Lord. Slow down and hear His voice and know that He is in the time of tribulation.
pressing in about me. Comes a gentle voice, so still, so pure. Slow down, be still, my child, be still and wait on the Spirit of the Lord. Slow down and hear His voice and know that He is and know that Stephanie, Letícia, Cris, Monique, Merlin e Camila. Obrigado pela presença e participação. Obrigada, uma boa noite. Boa noite. Obrigada, boa noite.